A gente está aqui com todas os nossos 8 pontos, né? Hoje nós estamos cobrindo 2 deles, tá? E aqui, né, isso aqui só para, que depois vocês vão vir a semana que vem, eu vou lembrar vocês dessa tabela. A gente tem 2 perguntas aqui que tem que ser respondidas, se é tudo naturalmente, aleatoriamente foi criado, ou se alguém de fora criou tudo isso. Vamos falar sobre o universo com indícios de ter sido projetado. Isso é muito legal. Para falar sobre isso, vamos usar outro exemplo de um crime, realmente aconteceu nos Estados Unidos, esse crime não é um crime fictício, não é só para efeito de explicação. A gente vai falar sobre camadas de investigação, tá? Então, aqui tem uma casa, aqui um crime que aconteceu foi que a esposa e a criança foram achadas mortas, asfixiadas dentro da casa pelo gás encanado da casa. E é óbvio, e aqui aparentemente uma família tranquila, etc., e aqui, né, os vizinhos notaram algo estranho e quando a polícia chegou ao local, viram que havia acontecido isso. Então, assim, é uma situação muito particular. Então, quando era um casal que aparentemente não tinha brigas, tá, o casal, mas quando a polícia chegou ao local, ela foi analisando de fora para dentro, ou seja, foi numa camada mais externa, né, foi ali nos arredores do local do crime, descobriu que o relógio de energia estava desligado, ou seja, alguém foi lá manualmente e desligou. Alguém alterou a cena natural desse local. Alguém colocou algo ali alheio, né, ao local. Então essa é a camada fundamental, ou seja, a camada mais externa a gente chama de camada fundamental de investigação. Alguém foi lá e fez isso. Agora, isso aqui é um histórico único. Ninguém jamais teria chegado na caixa de força e desligado, mesmo porque aquilo era fechado a chave, cadeado, e não tinha sinais de arrombamento na caixa de força. Então tinha um histórico único. Então isso a polícia começou a desconfiar que não era um acidente, alguma coisa tinha acontecido. Além disso, ao redor as pessoas viram que todas as janelas e portas da casa estavam fechadas. A casa vivia com as portas dos fundos abertas, né? Porque sempre pela criança brincando, a mãe sempre deixava as janelas, as portas abertas e estava tudo fechado. Outra coisa, o carro do marido estava ali. Num dia de semana, geralmente nunca estava, porque os vizinhos sabiam que ele saía para trabalhar em determinado horário, etc. Então você começa a ver aqui que algumas coisas, né, como se alguém alterasse um cenário de algo. A gente começa a pensar nisso, porque como é que Deus poderia alterar um cenário para criar de forma projetada e estarmos aqui? Então isso chama-se camada regional, porque as circunstâncias ao redor do local do crime eram raras. Nunca aquela casa tinha as janelas fechadas, nunca tinha as portas fechadas. Alguma porta sempre ficava aberta. Por que estava fechada? Então, circunstâncias raras ali. Outra coisa também, que mais? Dentro do local, a gente percebe que vários cômodos foram fechados de forma que o gás se concentrasse dentro das salas, dos cômodos que eles mais ficavam. Ou seja, algumas portas de alguns banheiros ou de um porão estavam fechadas, portas que ficavam abertas. Então, deu para se ver exatamente que era para direcionar o gás para cômodos em que a esposa e a criança ficavam por mais tempo. Então, tudo isso aqui contribuiu para que aquela circunstância que estava aparentemente simulando um acidente, na realidade não era um acidente, era um crime. Então, isso é a camada local, já dentro do local do crime ali. Essa é a camada local, porque eram condições improváveis, ou seja, aquelas portas e janelas internas, dos cômodos internos, foram fechadas de forma proposital, para que o gás se concentrasse em determinado local. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, indo do universo até chegar à Terra. E a gente vai ver, será que isso foi muito ajeitado? Será que isso foi muito... será que isso foi totalmente ajeitado, assim, totalmente projetado milimetricamente para que estivéssemos aqui, ou foi só um acaso? Tudo bem até aqui? Então a gente está falando de camada fundamental, regional e local de investigação. Então, gente, aqui, vamos lá para a camada fundamental, átomo. Tudo veio a partir da criação das partículas, e dentro delas os átomos, tá? Então, aqui, olha, esses átomos, tá? Eles começam, essa é a camada fundamental. O que tem em volta desse átomo para que uma partícula pequenininha começasse a formar uma criação e chegássemos até nós, somos seres inteligentes, tal, conscientes, etc. O ajuste fino, aí é que está, bem parte técnica de novo. Mas um átomo, se você lembra lá das suas aulas de química, o que ele tinha? Ele tem próton, ele tem nêutron no seu núcleo
e ele tem elétrons ao seu redor. Tudo bem? Então, para o núcleo do átomo, para o próton não se soltar, falando em grosso modo, mas para o próton não se soltar, não se desprender, para o nêutron não se desprender, existe algo chamado força nuclear forte. Mas se é força, tem que ser forte. Não, mas esse é um nome técnico para essa força, tá? Então, é uma força que ela une o núcleo do átomo. Isso em cada elemento químico, essa força difere de um para outro, para que o elemento não se desfaça. Isso é muito bem ajustado. Se não fosse assim, os elementos se dissipariam. Né? Disseram que no final de Guerra Infinita todo mundo vira pó. Né? Seria um negócio mais ou menos aquele. Quem viu o filme, eu não vi ainda. Já fui ver o spoiler, a cena pós-crédito. Olha eu, né? Tudo bem. Né? Existe também uma força nuclear fraca, que ela rege o que se chama de decaimento radioativo. O que significa isso? Lembra daquela segunda lei da termodinâmica? Existe uma lei de decaimento do calor. Ela já acontece também nos átomos, e isso é medido, pode ser medido como força nuclear fraca. Por isso que uma é forte e outra é fraca, porque a outra rege a lei do decaimento e a outra rege como os prótons e nêutrons se mantêm juntos. Além disso, também temos o ajuste fino da força eletromagnética, estamos falando já dos elétrons, para fazer com que eles se orbitem em torno do núcleo de forma coerente. E aí a quantidade de átomos, etc., e quando você vê compostos químicos, que um empresta elétron para o outro, etc. Eu sempre fui mal de química. A única matéria que eu zerei na faculdade foi química. Eu zerei, tá? Mas eu estou aqui fazendo o meu melhor esforço para explicar. Então, se alguém é químico e estiver falando besteira, me perdoa, por favor. Estou fazendo o melhor que eu posso, tá? Mas vamos lá. Existe também, no caso, quando a gente fala do universo, existe uma força gravitacional que une o sistema solar. Aliás, essa força gravitacional une as galáxias, e ela é da ordem de 10 elevado a 60. Se fosse 10,0001 elevado a 60, não estaríamos vivos aqui para contar a história. É muito bem ajustado. Eu vou chegar lá. E os elementos secundários, como carbono, etc., eles precisam ter um ajuste fino. Carbono é um elemento que ele é presente em só 0,07% do universo contém carbono. Se não existisse carbono, não estaríamos vivos. Então, é intencional que nós estamos aqui. Outra coisa, nós estamos situados na região mais escura da Via Láctea. O que significa isso? Significa que nós temos períodos como noite, dia, períodos que fazem com que a vida seja possível aqui. Porque se estivéssemos em algo parecido com Guerra nas Estrelas, que está lá o Luke Skywalker olhando o planeta Tatooine, tem 2 sóis, né, se pondo, esse tipo de coisa, talvez não teríamos noite. Isso já tiraria, né, o equilíbrio para formar a vida. Vejam indícios de que isso foi plenamente ajustado para estarmos aqui. Tá? Sim, o universo tem 13,73 bilhões de anos, isso eu já disse. Porém, para o universo, para o nosso sistema se formar, o nosso sistema solar se formar, foi depois de 9,2 bilhões de anos que o nosso sistema solar começou a se formar. E aí, indo adiante, né, teve toda aquela formação que a gente vê em Gênesis 1, né, que aquilo ele Deus resume em 2 versículos ali, mas é um período enorme. E olha só, né, geneticistas, eu falo isso na aula 3, mas é legal citar isso agora. Vários geneticistas, cientistas que trabalham com genética, resolveram fazer uma engenharia reversa, ou seja, tentar analisar o nosso DNA e chegar talvez, será que, quem são nossos ascendentes, né, e chegar no início. E vejam só, né, a conclusão que vários deles chegaram é que nós todos somos descendentes de um único homem e uma única mulher que viveu aqui há menos de 100 mil anos atrás. Né, ou seja, num espaço de 13,73 bilhões de anos, nós temos menos de 100 mil anos de idade. Isso aí, num espaço de 13,73 bilhões de anos, é um espacinho de nada. Mas está aí, gente. Então, nós temos aí vários elementos. Né? Outra coisa, o formato da nossa Via Láctea. Né? Isso é muito legal. Isso aqui, o formato assim, isso aqui são galáxias. Tá? A nossa Via Láctea, ela tem um formato espiral e, além disso, ele é circular. Aqui são outras fotos de outras galáxias, olha, isso aqui são todas tiradas com o telescópio Hubble, tá? É muito legal. Outras são como névoa, outras são disformes, outras não são bem, né, ajustadas. Por que a nossa galáxia, o fato dela ser espiral, o fato dela ser circular, por que isso é tão importante? Porque o universo está em expansão, certo? Falei isso na outra aula, tá?
Olha só que legal, cada foto interessante, né? Isso aqui são todas galáxias. Veja que algumas são bem disformes, não tem um formato bem definido. Mas acontece algo. Como o universo ele está em expansão, pensa no seguinte aspecto. Nós temos um Sol. Bom, primeiro a Terra faz uma rotação em torno de si mesma, faz o que a gente chama de dia-noite. Nós temos também o movimento de translação em volta do Sol, nosso planeta e todos os outros do Sistema Solar, que num determinado período completa-se a translação e começa de novo. Só que em termos de galáxias, elas também estão girando. Sabe? Quando elas vão se expandindo, elas se expandem girando. Tá? E pode haver colisões entre as galáxias em um determinado momento. Por isso que os cientistas observam, às vezes, choque entre estrelas, explosões, pegam momentos corretos. É mais ou menos isso aqui. Aqui vamos pegar duas galáxias que são espirais, porém elípticas, né, ovais. Isso aqui é mais ou menos o que acontece, claro que em ritmo muito bem acelerado, durante a expansão do universo. Veja que elas podem, né, colidir entre elas. Algumas estrelas pertencentes a 2 ou 3 galáxias diferentes podem fazer isso. Agora, a nossa Via Láctea, por ser redonda, ela está totalmente isolada desse evento. Nunca vai acontecer conosco, mesmo durante a expansão. Ou seja, isso aqui é um indício, isso aqui é a nossa Via Láctea, ela é redonda, nunca ela vai atingir a borda de outra galáxia e vamos ter colisões, vamos ter um desequilíbrio na nossa galáxia. Isso são fatos, isso aqui também são evidências de nós termos, da nossa galáxia, da nossa Via Láctea ter sido projetada também. Interessante isso, né? Não sei se já tinham parado para ver isso. Então, isso aqui são toda evidência de que isso aqui não pode ter sido por acaso, gente. Não deu certo e estamos aqui. Vamos falar sobre camada regional. Foi o que eu estava falando. A nossa Via Láctea tem a forma ideal, ela está na posição ideal. O fato dela estar na região mais escura do universo diz para nós que nós temos dia e noite bem feitos, né, bem definidos, senão não permitiria a vida, não estaríamos aqui para contar a história. O tamanho é ideal, a posição é ideal, a composição de elementos químicos é ideal. Os planetas ideais, sabiam que Júpiter e Saturno são escudos para a Terra de proteção? Todos os asteroides perigosos que passam na rota da Terra são influenciados pelas rotas de Júpiter e de Saturno. E eles, pela força gravitacional deles, expulsam a grande maioria dos asteroides. Então, isso protege a Terra, porque a órbita deles é tão... Por isso terem uma massa muito maior, eu mostrei no vídeo anterior, eles têm uma força gravitacional muito maior, então eles puxam asteroides para eles. Por isso que não vem para nós. Então, isso também não está lá por acaso, senão a gente teria tomado asteroide na cabeça até agora, né? Então, dizem que o evento que extinguiu os dinossauros foi realmente um asteroide, tá? Mas aí é que está, né? Mas dinossauros, os evolucionistas falam que os dinossauros duraram 50 milhões de anos, e entre esses 50 milhões de anos, acabaram uma espécie, depois vem um outro período, tem Cretáceo, Jurássico. Aliás, Jurassic Park, todos os dinossauros que estão lá não são da Era Jurássica, são de outra era, tá? É sério. Mas é porque é ficção, Steven Spielberg, tudo bem, né? Porém, nenhuma dessas espécies sofreu evolução, nenhuma delas. Então esse é o grande argumento que a gente tem contra os evolucionistas, tá? Então a massa e a idade do universo são ideais para produzir a vida, né? Eu expliquei esses espaços de tempos todos aqui. Aqui são coordenadas terrestres, ó. A visão elíptica das névoas que estão na Via Láctea diz para nós que ela é elíptica. E aqui, essa é a Via Láctea, está observada de coordenadas terrestres. Aqui uma simulação para o computador, como seria de coordenada galáctica. Lógico, ninguém foi lá para tirar foto, porque ainda não dá. Então o pessoal simula, porque a gente tem agora elementos, a gente tem posições, GPS para tudo isso, né? E também posicionamento galáctico. Então, aqui também seria uma projeção em 3D de como seria a nossa Via Láctea, muito bem definida. Veja só que ela é a forma dela é bem projetada. Tá? Então, essa aqui é a nossa Via Láctea. E ela é uma galáxia chamada espiral. Tudo bem? E olha assim, ela tem um formato também circular. E nós estamos, lembra do Onde Está o Wall-E? Nós estamos aqui, né? É uma região ideal, tá? Aqui parece que nós estamos numa região clara, mas na realidade é a mais escura da Via Láctea. Todos esses outros espaços aqui é uma representação bem a grosso modo, tá? Então veja que Deus projetou isso de uma forma muito, muito precisa. Vou mostrar alguns números para vocês aqui. Então o sistema solar foi formado como lar habitável 9 bilhões de anos após o início do universo. Então não foi criado e tudo começou rapidamente. Teve aí um período para se ajeitar tudo. Então, vamos agora para a camada local, que é o nosso planeta Terra. Fomos para a fundamental, que era o átomo, depois fomos para
para regional e agora a camada local, ou seja, a Terra está na posição ideal em relação ao Sol. A inclinação também. Se fosse diferente, ou seríamos queimados vivos ou morreríamos congelados, tá? Outra coisa também, as condições atmosféricas são ideais, a força gravitacional, proporções gasosas são ideais também para que houvesse vida aqui. A crosta terrestre é ideal, a espessura da crosta e a composição dos minerais são favoráveis à vida também. Outra coisa também, a Lua está na rotação, distância e tamanhos ideais da Terra, em relação à Terra. Veja que se fosse um pouquinho menos, um pouquinho mais, os mares transbordariam, seria aquela coisa tipo Dia Depois de Amanhã, aqueles filmes lá né, que o pessoal faz aí tragédia. Tem uma agora que chama Geostorm, aqui como é que chama Tempestade, né? Foi um que foi lançado no cinema agora aí no fim de 2017, também mostrando que o pessoal controla por satélite os tempos, tem ficção para tudo. Mas o fato é que realmente Deus criou isso de uma forma muito, muito precisa, né? Então, tem evidências em camadas de ajuste fino. O que a gente vê aqui? O átomo tem um histórico único, o átomo tem forças únicas, que eu expliquei ali. Depois, são circunstâncias raras, é um histórico único. As circunstâncias raras são as posições, formato, tudo que a Via Láctea proporciona para que existíssemos. E localmente na Terra, essa é a camada regional, são condições improváveis, ou seja, a condição para outro planeta ter isso, acho que se eu não me engano, para ter vida, é de 10 elevado a menos 513, ou 613. Não cabe nas calculadoras, tá? É mais ou menos isso. Por isso, quando a NASA fala que achou um potencial planeta para a vida, eles ficam felizes da vida, porque eles querem achar, a probabilidade é praticamente nula. Por isso que a gente diz que realmente foi projetado.